Oi meninas, eu sou Gabriela Albuquerque, eu sou médica mastologista do Grupo Elas. E hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre aquelas pacientes que têm história familiar de câncer de mama, ou seja, algum parente próximo de primeiro grau que sofreu com a doença. Então, como que deve ser o acompanhamento dessa paciente? Se tem alguma diferença com relação à população em geral? Se precisa mudar alguma questão de rastreio, de exame pedido, alguma orientação a mais com relação aos hábitos de vida? Então, eu estou aqui para esclarecer um pouco e tirar essas dúvidas com relação a esse assunto. Então, primeiramente, eu gostaria de esclarecer para vocês que o câncer de mama hereditário, ele corresponde a uma menor parcela dos tipos de câncer de mama que nós temos. Então, cerca de 80 a 90% dos cânceres de mama são chamados de esporádicos, não são hereditários, não estão ligados àquela mutação familiar. Então, são aqueles que são adquiridas, as mutações, ao longo da vida, por hábitos de vida, por radiação, por alguma intoxicação, por algum motivo ou uma soma de fatores que podem levar à mutação da célula e provocar a doença. Então, para esse pequeno grupo de pacientes que têm o câncer de mama hereditário, o tratamento, o acompanhamento, o rastreio para os familiares vai ser diferenciado. Então, quem que são essas pessoas? Como que a gente consegue identificar aquele câncer de mama que é herdado, que tem a mutação? Na verdade, são vários casos, geralmente na família, que tem de câncer em pacientes mais jovens. Eles tendem a ser antes dos 50, dos 40 anos, eles costumam ser mais agressivos, então muitas vezes tem vários parentes que tiveram a doença. Câncer de mama em homens também pode acontecer e pode indicar alguma mutação, e muitas vezes até outros órgãos que podem ter o câncer também e está ligado a alguma síndrome genética. Então, pacientes que têm câncer de ovário também, muitas vezes está ligado com o câncer de mama. Então a gente faz uma investigação durante a consulta, a gente vai perguntar com relação aos casos de câncer na família, parentes próximos de primeiro grau. Não só o de mama, mas alguns outros também órgãos que podem estar relacionados a alguma mutação. No caso da gente identificar uma paciente que tenha o risco de ter essa mutação, a gente pode encaminhar para um geneticista. Ele vai avaliar a questão da árvore genealógica, necessidade de fazer um painel genético, que aí vai fazer o estudo mesmo do gene da paciente e ver se tem indicação da gente fazer algum tratamento diferenciado, às vezes algum tratamento profilático, alguma cirurgia, mas lembrando que isso é a minoria, são casos muito raros, muito excepcionais. A grande maioria dos casos, das pacientes que vêm com parentes que tiveram câncer de mama, são aqueles cânceres esporádicos. Então, o mais comum é ter uma história na família, uma tia ou uma avó que teve o câncer depois dos 60 anos, aos 70, que são aqueles cânceres mais comuns, muitas vezes mais indolentes, mais lentos de evolução. Esses são os cânceres mais comuns e são os cânceres esporádicos. Então, não está ligado a uma mutação familiar, hereditária, que a pessoa já nasce com aquela predisposição. Mas, de qualquer forma, a paciente tendo algum parente próximo com a história do câncer de mama, a gente vai sim ficar de olho mais aberto para a gente fazer um acompanhamento mais de perto, e muitas vezes a gente vai fazer um acompanhamento diferenciado. Então, as orientações que a gente tem que fazer para esses pacientes, que na verdade são orientações que servem para a população geral, é de ter os cuidados de hábitos de vida mais saudáveis. Então, cuidar da alimentação, cuidar de atividade física, evitar o excesso de peso, a obesidade, fazer uso de álcool com moderação, evitar o cigarro. Então, ter o hábito de vida mais saudável pode te prevenir de ter uma doença como câncer de mama e como câncer de outros sítios também. Então, essas recomendações que são para a população em geral, a gente precisa muito reforçar para essas que podem ter o risco aumentado. Com relação ao acompanhamento, às consultas, para a população geral, a partir dos 40 anos, a gente solicita a mamografia e a consulta com a mastologia é anual. No caso de você ter um parente próximo que tenha tido câncer de mama jovem, a gente pode começar esse rastreio 10 anos antes da idade desse familiar que foi acometido pela doença.
Então, em alguns casos excepcionais, a gente pode sim pedir uma mamografia antes dos 40 anos e muitas vezes a gente precisa pedir outros exames, às vezes a ressonância magnética, o paciente tem as mamas muito densas, então a gente faz o rastreio lançando mão de outros exames que são mais sensíveis e são pedidos com essas ressalvas, são para casos específicos individualizados, não é para a população geral que vai ser pedido. O acompanhamento também vai ser feito mais de perto, qualquer lesão que apresente, que seja nova, a gente vai investigar, vai ver a necessidade de fazer biópsia, de fazer algum outro exame complementar que possa acrescentar alguma informação para esse diagnóstico e as orientações também com relação ao uso de algumas medicações, ao uso de alguns hormônios, que isso pode ser prejudicial. Então, o paciente que tem um risco aumentado de câncer de mama, muitas vezes a gente tem que pesar realmente o uso de algum hormônio, seja anticoncepcional, terapia de reposição hormonal para aquelas pós-menopausa. A gente precisa conversar e fazer esse tratamento junto com o ginecologista quando tem a necessidade, quando tem indicação. Mas em geral a gente pede para não usar o que puder ser evitado de medicações hormonais ou que possam estimular o tecido mamário, a gente pede para evitar se realmente não tiver a necessidade de fazer o uso. Então, assim, com relação aos hábitos de vida em geral e com relação aos usos de medicações, isso tudo pode ser orientado durante a consulta. Agora, independente de ter ou não parente próximo que tenha essa mutação, a gente precisa avaliar então o risco, a necessidade de fazer um acompanhamento diferenciado, e isso tudo vai ser visto durante a consulta. Então, nesse primeiro momento, a gente vai tirar essas dúvidas, vai fazer um questionário para saber a sua história, para saber o seu risco pessoal e seu risco familiar do câncer de mama. Então, muitas vezes, um parente que tenha tido câncer de mama, mesmo sendo próximo, não quer dizer que você vai ter também, tá? Na maioria das vezes, não é um diagnóstico certo, por ele ter tido, você também vai ter. Não, na maioria das vezes essa doença foi adquirida ao longo da vida, mas tem sim alguns cuidados que você pode ter para evitar, para diminuir o seu risco de ter o câncer de mama, e naquelas pacientes que têm a probabilidade muito alta de ter a mutação hereditária, a gente precisa tomar alguns cuidados precoces para evitar que a doença se manifeste, tanto parte de mama quanto outros órgãos que também podem estar relacionados a essa síndrome. Então, se você tem algum parente ou se você conhece alguém que tem algum parente próximo que tenha tido câncer de mama, oriente a marcar uma consulta com o mastologista para a gente poder tirar essas dúvidas e a gente fazer os questionamentos corretos para começar o acompanhamento o quanto antes para evitar alguma doença, alguma complicação, algum risco aumentado. Tá joia? Então, aguardo vocês. Até a próxima.